Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo Pareto e que bom que você está aqui no meu canal mais uma vez. Galera, eu tive que fazer uma pequena pausa para reestruturar o canal, tendo em vista também os meus outros compromissos, mas eu estou aqui, voltei e toda sexta-feira eu vou estar soltando aqui um vídeo tratando de um tema da geopolítica importante na semana em que eu vou estar lançando o vídeo. Então, aquilo que é assunto na semana de geopolítica, né, o mais importante, a gente vai estar soltando na sexta-feira aqui um vídeo para a gente discutir, falar um pouquinho sobre o assunto em questão. E o assunto dessa vez, obviamente, não pode se negar que é a crise econômica da ilha de Cuba, da República de Cuba, que ela nunca teve, Cuba nunca teve de uma maneira tão forte, tão explícita em uma crise como esta. É claro que quando a gente fala de Cuba, a gente tem que entender que crises sempre ocorreram desde a Revolução Socialista nela, porque quando Cuba ela fez parte dessa revolução, ali naquele período da Guerra Fria, ela já se colocou numa situação muito vulnerável economicamente, mas ela tinha ali muitas ajudas, inclusive da própria União Soviética naquela época, e posteriormente a Rússia continuou apoiando e ajudando economicamente, mas a gente está vivendo em um mundo com muitas tensões, inclusive a própria Rússia também está passando por tensões desde 2022, quando começou naquela situação ali da guerra na Ucrânia. Então é óbvio que chega um momento que as situações começam a ficar tão caóticas, tão apertadas, que às vezes até mesmo os financiamentos de outras nações iriam acabar, como foi o caso aí de Cuba, também existe ali a ajuda da China e tal, mas a verdade é que tá difícil para Cuba se sustentar, porque Cuba, para quem não entende, Cuba na verdade ela digamos assim, era para ser uma referência do que é um país comunista em exercício. Porque depois da queda da União Soviética, o único país que se manteve ainda com essa ideia, de ser um país fechado para o capital externo, um país que vive aí, digamos assim, sem ter essa troca capitalista de uma maneira que nós vemos aqui no Brasil, Estados Unidos, a própria União Europeia, América Latina, o único país que quis seguir um modelo diferente, trazendo até mesmo uma ideia meio que saudosista da União Soviética, ou do que poderia ser um ideário soviético, um ideário comunista, seria Cuba. Mas, na verdade, o que as pessoas mais relatam é que Cuba ficou parada no tempo, e isso a gente sempre observa em reportagens que são feitas em Cuba, geralmente são carros muito velhos, uma infraestrutura muito baixa. Então isso tudo vai fazendo com que Cuba mostre, na verdade, para o mundo que está à sua volta, que o comunismo, pelo menos lá em Cuba, não está dando certo. E agora teve aí esse colapso, esse estupim, que foi essa crise generalizada em vários setores de Cuba. E eu pontuei algumas coisas aqui para a gente falar aqui nesse vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, peço para você, se você gostou do conteúdo que a gente vai tratar aqui, se você gosta da minha forma de analisar, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, é de graça, é livre. Aqui é um espaço onde a gente vai tratar sempre de assuntos de geopolítica de uma maneira... Eu quero trazer aqui de uma maneira muito didática, de uma maneira muito simples de se entender, aquela geopolítica sem enrolação, sem termos técnicos para deixar a pessoa... para deixar a pessoa mais inteirada, mas a pessoa acaba saindo mais enrolada. Então, a nossa ideia aqui é trazer uma simplificação, é uma geopolítica simples aqui no nosso canal. Então, vai dar muita força para a gente e, claro, você vai ficar por dentro de tudo que é falado aí no mundo afora de uma maneira muito mais rápida e muito mais simples, tá legal, galera? Bom, primeiro ponto, gente, que está acontecendo em Cuba é o colapso energético. A ilha está praticamente no escuro, um apagão total.
Cuba enfrenta uma crise energética sem precedentes. Recentemente, a empresa de lá, estatal, a União Elétrica, previu apagões que podem atingir mais de 64% da ilha ao mesmo tempo, simultaneamente. Então vocês imaginem, tudo bem, Cuba não é um país continental como o Brasil, não é um país gigantesco, mas é um país. Imagina 64% do país, ou seja, mais que a metade do país, no escuro, blackout, porque a empresa estatal, obviamente estatal, né, como é um país comunista, a empresa estatal União Elétrica não está conseguindo garantir eletricidade. É uma crise energética que está acontecendo em Cuba. E é aquilo, né, gente? Por que isso está acontecendo? E aí vem o segundo ponto, que é a infraestrutura sucateada. Gente, o país depende de usinas termoelétricas muito antigas que operam no limite há décadas. Como eu falei aqui no início, Cuba é um país que parou no tempo, né? Cuba, para você ter uma ideia, Cuba é como se fosse a Venezuela. Era uma potência, né, principalmente na parte na parte agrícola, produção de açúcar, década de 60, 70, ali muito forte. Por ser uma ilha pequena, tinha um controle fiscal e um controle econômico bacana, né, pela quantidade de habitantes e pelo seu desenvolvimento. Mas a Revolução comunista, né, que foi ali, que ocorreu ali em meados dos anos 60, causou uma instabilidade total. E Cuba parou no tempo. Então, o que a gente vê é que, na verdade, hoje Cuba vive com uma infraestrutura sucateada. Parece que, assim, o mundo progrediu, o mundo continuou, mas Cuba continuou preso no tempo. E aí, obviamente, quando você não tem uma infraestrutura que se modernize, que se atualize, o que vai acontecer? A própria construção de novas máquinas, né, para operar, porque é aquilo, é igual o carro velho. Tem uma hora que o carro velho, tudo bem, você vai lá trocando uma peça aqui, outra ali, mas uma hora, se ele for usado em grande massa, ele vai chegar uma hora que ele vai o quê? Parar, né? Ele vai quebrar, vai pifar. Então é o que acontece com Cuba, né? Cuba ainda tem estruturas da década de 60, de 70 operando. E obviamente que a sua hidroelétrica não iria aguentar. E aí hoje Cuba não está conseguindo mais sustentar, garantir eletricidade para mais que a metade do seu povo. E aí vem a questão, né, o terceiro ponto, que é a ironia do trabalho. O governo incentivou o teletrabalho para economizar energia, o que é visto como contraditório em um país onde a internet e a eletricidade são escassas. Então, como é que você vai falar assim? As empresas, né, estatais, em sua grande maioria, olha só, gente, o governo está dizendo aí para vocês irem para casa, vão fazer o trabalho de casa, serviço home office. Só que a grande questão, galera, é que não tem energia para eles trabalharem em casa também. Então, assim, o negócio o buraco é bem mais embaixo, sabe? O negócio é bem mais tenso do que pode se imaginar, né? Cuba realmente colapsou. E agora, até as coisas mínimas, que luz, água, enfim, coisas mínimas. Agora a internet, já que a gente está vivendo uma era digital, Cuba não está conseguindo, o governo cubano não está conseguindo garantir para o seu povo. Outro ponto também que a gente tem que falar aqui é o fim da era do açúcar e a falta de alimentos. Então, como eu falei, olha, Cuba ela é conhecida historicamente pelas suas produções de cana-de-açúcar. Para você ter uma ideia, nos anos 70, Cuba produzia 8,5 milhões de toneladas de açúcar. Na safra de 2024-2025, a produção não superou 150 mil toneladas. Isso é o pior resultado em mais de um século. Então, olha só, década de 70, Cuba produzia 8,5 milhões, em torno de 8,5 milhões de toneladas de açúcar, ou seja, era açúcar para dar e vender. Hoje, né, a última safra de 2024-2025 não chegou a 150 mil toneladas. Então, realmente, Cuba tem passado por uma situação bem complicada, porque não consegue mais produzir, né, aquilo que de fato era o seu material, né, a sua principal commodity agrícola, né, que era o açúcar. E aí, juntamente com isso vem o quê? Insegurança alimentar. Relatórios indicam que 1 a cada 4 cubanos vai dormir sem jantar e mais de 90% da população relata a perda de acesso a alimentos básicos. Então, assim, a alimentação básica de Cuba, as pessoas lá não estão conseguindo se alimentar.
vamos supor que eles se alimentem de arroz e feijão. 90% da população está falando que não está conseguindo, 90%. Gente, ou seja, aí você já começa a entender que a grande maioria dos cubanos são pobres, né? Pobre, né? Pessoas que não têm condições financeiras para fazer compras e para comer os itens básicos, a gente pode considerar que são pobres, que estão bem abaixo da linha da pobreza. E no caso de Cuba, esse número chega a 90% da população, ou seja, só a elite da elite da elite que está muito bem em Cuba no exato momento, ou seja, aqueles que são coligados ao governo, aquelas pessoas que são de famílias com certo status. Tirando isso, a grande maioria da população está com insegurança alimentar. E a gente sabe que dentro da pirâmide de prioridades, a alimentação ela é uma das primeiras, se não a primeira colocada. Então, se uma pessoa chega ao ponto de não ter o que comer, é porque os outros itens, lazer, carro, entretenimento, qualquer outra coisa que você coloque, roupa até, que também que é outro item importantíssimo, luz, isso tudo, gente, já ficou para trás há muito tempo, porque a comida é a primeira coisa que um indivíduo vai querer para o quê? Para poder sobreviver. Então isso mostra para a gente a situação que Cuba está passando. E aí vem o colapso do turismo e das dívidas. Turismo em queda livre. Antes da pandemia, Cuba arrecadava cerca de 3,3 bilhões com o turismo, porque muita gente queria visitar a ilha, né, a ilha de Cuba, principalmente por ela ser essa vitrine, né, de um país que ainda preserva ou é a vitrine do comunismo no mundo. Mas hoje ninguém mais quer saber disso. Então, antigamente eram antes da pandemia, 3,3 bilhões com turismo, e em 2025 a receita mal alcançou 92 milhões. Então era uma receita bilionária e virou milionária, né? Ou seja, milionário, muita coisa. Não, gente, se for comparar, o turismo no Brasil, ele é muito superior a isso aqui, né? O turismo em muitos países inexpressivos, digamos assim, turisticamente, consegue ser maior do que o turismo de Cuba. E aí, remessas restritas, né? Ou melhor, antes de falar das remessas restritas, tá sem combustível para voar. A falta de combustível Jet A1 nos aeroportos paralisou voos, criando um ciclo vicioso. Sem voos, sem turistas, sem dólares, sem combustível, porque precisa comprar em dólar. Então vocês veem que é uma crise bem complicada, né? Outra questão, remessas restritas. O envio de dinheiro de cubanos no exterior, um pilar da economia, foi severamente limitado por sanções internacionais nos últimos anos. O negócio está ficando complicado até para quem tem dinheiro lá, até para quem tem dólar. Então, o cara que tem dólar também está passando por... O cubano milionário, ele também está passando por situações bem complicadas. E aí vem o que eu estava falando no início, né? Do apoio russo. Por quê? Cuba, por eles ter sido ter se colocado como um país vitrine, né? Deixa eu só ligar aqui o carro, pessoal. Tá ficando calor aqui. Cuba, por ser considerado uma vitrine, né, do comunismo / socialismo no mundo, Cuba por muito tempo recebia, digamos assim, uma verba da União Soviética e depois foi perpassada para os russos, né? E o que acontece? Historicamente, dependente da União Soviética e depois da Venezuela, Cuba agora vê o apoio da Rússia enfraquecer devido à guerra na Ucrânia. O turismo russo na ilha caiu drasticamente em 2025. Então, além da ajuda do governo, também não tem turismo, né? Porque uma coisa, como eu falei, uma coisa puxa a outra. Então, além dessa questão do apoio do governo e da ajuda do governo ter acabado, ainda tem a falta do turismo por conta dos combustíveis que também estão acabando. Então, gente, vocês estão vendo que Cuba está passando por uma situação muito complicada e está pegando todo mundo. Então, quem é milionário, cubano milionário, por conta das sanções impostas pelos Estados Unidos, enfim, pelo mundo também por conta do governo cubano, não está conseguindo mandar para fora do país os seus dólares. E além disso, você também tem esses problemas, né? Falta de combustível, falta de ajuda da Rússia, a Venezuela, né? Eu esqueci de falar aqui, mas li. A Venezuela, quando estava numa situação melhor, também estava ajudando.
ou até mesmo numa situação pior, né? Porque o governo venezuelano também, por não se preocupar muito com o seu povo, ele acabava, por conta dessas questões ideológicas, ajudando Cuba a... mesmo tendo dentro do seu povo, e aqui eu estou falando da Venezuela, pessoas que precisavam, né, que precisam, o povo venezuelano precisava da ajuda do seu governo, e o governo tinha esse compromisso de ajudar Cuba. O Brasil também, tá? O Brasil ajudava Cuba, então isso não é uma coisa própria só da Venezuela ou da Rússia, não. Por quê? Porque existe essa agenda, né, esquerdista, enfim, e todos os países ou governos que têm esse viés, eles viam Cuba, como eu falei, como essa vitrine de um país que vive de fato o que eles queriam que o mundo todo vivesse. E cá pra nós, né, gente? Eu não quero... meu canal, ele não é um canal que tenta, de alguma forma aqui, construir um viés, né, direita ou esquerda. Eu tenho minhas convicções pessoais, mas a verdade é que fatos são fatos. E que bom que o mundo, ele não é comunista, né? Eu acho que a prova de que Cuba não deu certo, né, economicamente falando, é claro que o povo cubano, a cultura cubana tem que ser respeitada, tem que ser valorizada, assim como qualquer outro país e sua cultura, né, o seu povo tem que ser respeitado, mas do ponto de vista governamental, econômico, pelo menos do jeito que foi construído, que foi formatado, realmente não deu certo. A gente tem visto aí agora esse colapso de vários pontos, né? Então, sem combustível para aviões voarem, com isso o turismo diminui drasticamente, está produzindo menos do que devia. Você vê que é curioso isso, né? Porque parece que realmente é uma situação que está atingindo todos, até pontos que pareciam ser distantes, desconexos, estão se coligando. Então, por exemplo, uma coisa é não ter combustível para avião, outra coisa é a produção de açúcar diminuir. Então, parece que tudo deu errado nesses últimos anos em Cuba. E agora a gente está vendo aí Cuba passando por essa situação. Então, gente, é realmente algo lamentável ver. E isso a gente tem que, assim como a gente bate no nosso governo, a gente também tem que fazer uma análise geopolítica e entender que realmente o governo cubano, o que está acontecendo hoje no país, tem a ver sim com essa desestrutura do governo cubano, por conta de pautas ideológicas, e aí agora o povo está passando essa dificuldade, né? Então, o governo manda o camarada trabalhar em casa, não tem nem energia para ele poder ligar o computador. É uma lástima o que está acontecendo com Cuba. Bem, a gente vai continuar vendo essa situação de Cuba. Sexta que vem a gente tem novamente aí um vídeo para falar um pouco sobre algum assunto geopolítico. Talvez a gente volte a falar aqui da Groenlândia, né? Embora dê uma diminuída, né, esse assunto na mídia, mas a gente pode falar aqui um pouco mais sobre a Groenlândia. Eu estou preparando aqui um material, um estudo, para a gente poder fazer uma live sobre a história da Groenlândia e também essa relação dos Estados Unidos com a Groenlândia, por que a Groenlândia é tão importante. E aí eu quero, nesse estudo, trazer detalhadamente a raiz, a etimologia, a origem de toda essa questão envolvendo Groenlândia, Estados Unidos, Dinamarca, União Europeia. Você vai entender um pouco mais sobre isso. E na sexta que vem a gente está de volta aqui, tá legal, gente? Um forte abraço e até a próxima.